Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para passar para vocês as NRs de uma forma de leitura, onde vocês podem ouvir e memorizar enquanto vocês estão se preparando para dormir. Para você, meu amigo, minha amiga, que trabalha com a segurança do trabalho, você engenheiro de segurança do trabalho, você médico de segurança do trabalho, você enfermeiro, enfermeira, você auxiliar de enfermagem, você técnico em segurança do trabalho. Esse vídeo com áudio das NRs é especialmente para vocês, tá bom? Então vamos lá. No vídeo anterior eu li a respeito da NR1, tá? Que trata das disposições gerais. E agora eu vou dar sequência na NR2, NR3 e assim até finalizar as NRs, tá bom? Quem acompanha aí as normas regulamentadoras no site do Ministério do Trabalho sabe que a NR2 ela foi revogada, tá? Pela portaria número 915 de 2019, ou seja, ela tratava a respeito da inspeção prévia dos estabelecimentos, ou seja, os estabelecimentos eles tinham que ter uma inspeção prévia, né, fazer um cadastro das instalações e ser enviados para o Ministério do Trabalho, tá, a fim de eles obter um certificado de aprovação, tá. A portaria 915 ela fez a revogação desta NR e por enquanto ela não está sendo aplicada, tá bom? Então, já passando que a NR2 ela foi revogada, vamos estar falando aqui a respeito da NR3, tá? A NR3 ela trata sobre embargo e interdição, tá bom? Então, a mesma portaria da Lei 3.214 de 78. Eu vou falar aqui a respeito dos itens e subitens que ela representa. A NR3 ela vai falar sobre o embargo e interdição, tá bom? Mais uma vez. Nós vamos falar sobre objetivo, definições, caracterização do grave e iminente risco, requisitos de embargo e interdição e disposições finais. Você que é estudante da área de segurança do trabalho, muita atenção, porque cai muitas perguntas em concursos públicos a respeito da NR3 sobre embargo e interdição, tá? Então os tópicos que eu vou passar para vocês aqui são apenas a leitura, tá, fiel da NR3, baixada no site do Ministério do Trabalho, atualizada agora em 25 de janeiro de 2023, tá bom? Então, o objetivo, item 3.1. Esta norma estabelece diretrizes para a caracterização do grave e iminente risco aos requisitos técnicos objetivos do embargo e interdição. Item 3.1.1.1. A adoção dos referidos requisitos técnicos visa a formação de decisões consistentes. Item 3.2. Definições. Item 3.2.1. Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Item 3.2.2. Embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condição ou situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador. Item 3.2.2.1. O embargo implica a paralisação parcial ou total da obra. Item 3.2.2.2. A interdição implica a paralisação parcial ou total da atividade da máquina ou equipamento do setor de serviço ou estabelecimento. Item 3.2.3.
O embargo e a interdição podem estar associados a uma ou mais das hipóteses referidas no item .3.2.1 e o item .3.2.2.2. Item .3.2.2.3.1. O auditor fiscal do trabalho deve adotar o embargo ou a interdição na menor unidade onde for constatada a situação de grave e eminente risco. Item .3.3. Caracterização do grave e eminente risco. Esse texto não substitui o publicado no documento Diário Oficial da União. Item .3.3.1. A caracterização do grave e eminente risco deve considerar a consequência como o resultado ou o resultado potencial esperado de um evento, conforme a tabela 3.1. Retificação do Diário Oficial da União de 23 de 1 de 2020, seção 1, página 57. Item B. A probabilidade como a chance de o resultado ocorrer ou estar ocorrendo, conforme a tabela 3.2. Retificação do documento do Diário Oficial da União de 23 de 1 de 2020, seção 1, página 57. Item .3.3.2. Para fins de aplicação desta norma, o risco é expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento e a probabilidade de sua ocorrência. Item .3.3.3. Ao avaliar os riscos, o auditor fiscal do trabalho deve considerar a consequência e a probabilidade separadamente. Item .3.3.4. A classificação da consequência e a probabilidade será efetuada de forma fundamentada pelo auditor fiscal do trabalho. Item .3.3.5. A classificação das consequências deve ser efetuada de acordo com o previsto na tabela 3.1 e a classificação das probabilidades de acordo com o previsto na tabela 3.2. Então vou representar para vocês aqui a tabela 3.1, que fala da classificação das consequências, tá? Você que tem a sua NR baixada aí no site do Ministério do Trabalho, é só você depois pegar o documento e acompanhar comigo, tá bom? Você pode retornar esse vídeo, rever, tá? Eu só apenas estou reproduzindo os textos que estão escritos nas NRs, de forma a ajudar vocês a memorizarem enquanto vocês se preparem para dormir, enquanto vocês estão no trajeto, na condução, aguardando ser atendido. É muito importante a gente atualizar as NRs. Então aqui, na tabela de classificação das consequências, que é a tabela 3.1, tem uma coluna com a palavra consequência, e do lado esquerdo e do lado direito tem uma coluna, o princípio geral, tá? Na primeira célula da coluna consequência tem a palavra morte. E no princípio geral, a primeira célula está escrito: pode levar ao óbito imediato ou que venha a ocorrer posteriormente. Na segunda célula da tabela, na coluna da consequência, está a palavra severa. E ao lado direito, o princípio geral é: pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão ou consequências permanentes. Na coluna de consequência, na célula 3, está a palavra significativa. Ao lado direito está o princípio geral, que pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. Na coluna consequência, a próxima célula, que é a célula 4, tem a palavra leve. Ao lado direito está o princípio geral, representado por essas palavras: pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. E a última célula da tabela 3.1, na coluna consequência, está a palavra nenhuma. Ao lado direito, no princípio geral, está escrito: nenhuma lesão ou efeito à saúde. Agora eu vou representar para vocês a tabela 3.2, que trata da
classificação das probabilidades. Como na tabela 3.1 tem uma coluna com a palavra classificação do lado esquerdo e do lado direito a coluna com a descrição. Abaixo da coluna com a palavra classificação tem a primeira célula que tem a palavra escrita provável. Ao lado direito está a descrição. Medidas de prevenção inexistentes ou reconhecidamente inadequadas. Uma consequência esperada com grande probabilidade de que aconteça ou se realize. A segunda coluna da tabela 3.2, na coluna classificação, tem a segunda célula. Está escrita a palavra possível. Ao lado direito a descrição. Medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos. Não há garantia de que as medidas sejam mantidas. Uma consequência talvez aconteça com a possibilidade de que se efetive concebível. E a célula 3 da coluna de classificação da tabela 3.2 está a palavra remota. Ao lado direito está a descrição como medidas de prevenção adequadas, mas com pequenos desvios. Ou ainda em funcionamento não há garantias de que estejam mantidas, sempre ou ao longo prazo. Uma consequência pouco provável que aconteça, quase improvável. Depois temos a célula número 5 abaixo da coluna classificação. A célula número 5, ela vai ter a palavra rara. Ao lado direito tem as descrições. Medidas de prevenção adequadas e com garantia de continuidade desta situação. Uma consequência não é esperada, não é comum a sua ocorrência extraordinária. Depois da tabela nós temos o item .3.3.6. Continuando, na caracterização de grave e eminente risco ao trabalhador, o auditor fiscal do trabalho deverá estabelecer o excesso de risco por meio da comparação entre o risco atual, situação encontrada, e o risco de referência, situação objetiva. Item .3.3.7. O excesso de risco representa o quanto o risco atual, situação encontrada, está distante do risco da referência, esperando após a adoção de medidas de prevenção, situação objetiva. Item .3.3.8. A tabela 3.3 deve ser utilizada pelo auditor fiscal do trabalho em caso de exposição individual ou de reduzido número de potenciais vítimas expostas ao risco avaliado. Item .3.3.9. A tabela 3.4 deve ser utilizada para avaliação de situação onde a exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. Item .3.3.10. Os descritores dos excessos de risco são E, sigla de extremo, S, sigla de substancial, M, sigla de moderado, P, sigla de pequeno e N, sigla de nenhum. Item .3.3.11. Para estabelecer o excesso de risco, o auditor fiscal do trabalho deve seguir as seguintes etapas. A. Primeira etapa, avaliar o risco atual, situação encontrada, decorrente das circunstâncias encontradas, levando em consideração as medidas de controles existentes, ou seja, o nível total de risco que se observa ou se considera existir na atividade, utilizando a classificação indicada nas colunas de lado esquerdo das tabelas 3.3 ou 3.4. Retificação do Diário Oficial da União, de 23 de 1 de 2020, seção 1, página 57. Item B. Segunda etapa, estabelecer o risco de referência à situação objetiva, ou seja, o nível de risco remanescente quando a implementação das medidas de prevenção necessárias, utilizando a classificação nas linhas da parte inferior das tabelas 3.3 ou 3.4. Retificação no Diário Oficial da União, de 23 de 1 de 2020, seção 1, página 57.
Item C, terceira etapa, determinar o excesso de risco por comparação entre o risco atual e o risco de referência, localizando a intersecção entre os dois riscos da tabela 3.3 ou 3.4. Retificação no Diário Oficial da União, de 23/1/2020, seção 1, página 57. Item ponto 3.3.12. Para ambos os riscos atual e de referência definidos na primeira e na segunda etapas, respectivamente, deve-se determinar as consequências em primeiro lugar, e em seguida a probabilidade de a consequência ocorrer. Item ponto 3.3.12.1. As condições ou situações de trabalho contempladas em normas regulamentadoras consideram-se como situação objetiva risco de referência. Item ponto 3.3.12.2. O auditor fiscal do trabalho deve sempre considerar a consequência de maior previsibilidade de ocorrência. Item ponto 3.4. Requisitos de embargo e interdição. Item ponto 3.4.1. São passíveis de embargo ou interdição a obra ou atividade, a máquina ou equipamento, o setor de serviço, o estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco extremo, que é a sigla E. Item ponto 3.4.2. São passíveis de embargo ou interdição a obra ou atividade e a máquina ou equipamento, o setor, serviço, estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, consideradas as circunstâncias do caso específico, quando o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco substancial, sigla S. Item ponto 3.4.3. O auditor fiscal do trabalho deve considerar se a situação encontrada é passível de imediata adequação. Item ponto 3.4.3.1. Concluindo pela viabilidade de imediata adequação, o auditor fiscal do trabalho determinará a necessidade de paralisação das atividades relacionadas à situação de risco e a adoção imediata de medidas de prevenção e precaução para o saneamento do risco, que não gerem riscos adicionais. Item ponto 3.4.4. Não são passíveis de embargo ou interdição as situações com avaliação de excesso de risco moderado, sigla M, pequeno, sigla P, ou nenhum, sigla N. Tabela 3.3, tabela de excesso de risco e exposição individual, ou reduzindo o número de potenciais vítimas. No caso, a tabela 3.3, ela representa a coluna de consequência e coluna de probabilidade, tá? Na coluna de consequência e probabilidade, temos a palavra nenhuma em consequência e rara na probabilidade. Na classificação do risco atual, situação encontrada, nós temos a palavra leve e significativa. A palavra leve, ao lado direito, tem a coluna da probabilidade, que está enquadrado nas palavras remota, possível e provável. Já na coluna consequência, a palavra significativa está representada ao lado direito com a probabilidade remota, possível e provável. E na célula 3 da consequência, ou a célula 4 da consequência, temos a palavra morte / severa. Também temos as palavras remota, possível e provável. Temos a probabilidade de referência, consequência de referência, classificação dos riscos de referência e situação do objetivo. Então, na tabela vocês vão ter os excessos de risco que foi falado anteriormente, com as siglas E, que é o extremo,
está em cor vermelha. Sigla S, que é substancial, está em cor alaranjada. Sigla M, que é o excesso de risco moderado, está em cor amarela. Sigla P, que está com risco pequeno, em cor verde. E sigla N, que está com a palavra nenhum, cor cinza. E aí, na hora de dimensionar os riscos, o auditor ele vai acompanhar essa tabela para poder fazer a classificação de risco. Tabela 3.4, tabela de excesso de risco e exposição ao risco, pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. Também temos a coluna consequência e a coluna probabilidade. Abaixo da palavra consequência temos a célula nenhuma e na probabilidade tem rara. Depois, abaixo da palavra nenhuma, na coluna consequência temos a palavra leve, lado direito remota, possível e provável. Abaixo da palavra leve temos a palavra significativa na coluna consequência. E ao lado direito temos a palavra remota, possível e provável. Depois, abaixo da palavra significativa temos a palavra morte severa na coluna de consequência. E na coluna de probabilidade temos remota, possível e provável. Temos a probabilidade de referência, a consequência de referência. E aí, o auditor vai estar definindo quais os riscos que foram encontrados de acordo com cada situação de estabelecimento. Tá? Então, a mesma coisa. As letras representando o excesso de risco: E, vermelho extremo; S, substancial, alaranjado; M, moderado, em amarelo; P, pequeno, em verde; e N, em cinza nenhum. Item ponto 3.5. As exposições finais. A metodologia de avaliação qualitativa prevista nesta norma possui a finalidade específica de caracterização de situações de grave e iminente risco pelo auditor fiscal do trabalho, não se constituindo em metodologia padronizada para a gestão de risco pelo empregador. Item ponto 3.5.1.1. Fica dispensado o uso da metodologia prevista nesta norma para imposição de medida de embargo ou interdição quando constatada condição de situação definida como grave e eminente risco nas normas regulamentadoras. Item ponto 3.5.2. O embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial à segurança e saúde do trabalhador, não se caracterizando como medidas punitivas. Item ponto 3.5.2.1. Nas condições ou situações de trabalho em que não haja previsão normativa da situação, objetivo, risco de referência, o auditor fiscal do trabalho deverá incluir na fundamentação os critérios técnicos utilizados para a determinação da situação, objetivo e o risco de referência. Item ponto 3.5.3. A imposição de embargo ou interdição não elide a lavratura de autos de infração por descumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho ou dos demais dispositivos da legislação trabalhista relacionadas à situação analisada. Item ponto 3.5.4. Durante a vigência de embargo ou interdição, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação de grave e iminente risco, desde que garantidas as condições de segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos. Item ponto 3.5.5. Durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição ou do embargo, os trabalhadores receberão os salários como se estivesse em efetivo exercício. E essa foi a leitura da NR3. Espero que vocês absorvam essas informações, consigam ouvir e memorizar enquanto vocês se preparam para estar aplicando no mercado de trabalho ou usando as informações para passar em concurso público. Meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus e bom trabalho, sucesso, excelente ano de 2023. Fiquem com Deus, abraço, se inscrevam no canal, toquem o sino e nós vamos estarem compartilhando todas as NRs
lidas por mim, Thiago Rocha, consultor em segurança do trabalho. Muito obrigado, se inscrevam no canal aí, toquem o sino e compartilhem, me ajudem aí. Um abraço, valeu!